Senhor, nós encontramos a verdadeira segurança. Esse é o estudo de número 796 aqui do nosso canal Jaboque. Vamos orar. Você é muito bem-vindo a mais este estudo. Que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe grandemente. Nós veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. Segurança é uma necessidade básica do ser humano e é desejada por todos nós, não é verdade? Vamos ao nosso tema: seguro nos braços do Pai Celestial. O nosso texto base está no livro de Filipenses, capítulo 4, verso 20, que diz: Ora, a nosso Deus e Pai seja dada a glória para todos sempre. Amém. Paulo reconhece que o nosso Deus é Deus Pai, é o Todo-Poderoso, e a Ele seja dada toda a glória para sempre. Os braços do Pai os braços poderosos, como nos mostra o salmista Etan em Salmo 89, verso 13. Tens o braço cheio de poder, a mão forte, a destra sempre erguida. Etan, ele está mostrando o poder do nosso Deus, que é mão forte, que tem braço estendido, mas é um braço cheio de poder. E a Bíblia, ela nos apresenta em diversos versículos o nosso Deus como Deus Todo-Poderoso, mas um Pai amoroso. 1 João capítulo 3, verso 1, olha que tremendo: vede com grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Somos chamados filhos de Deus. Nós temos um Pai celestial, um Pai amoroso. Louvado seja Deus. E o nosso Deus, o nosso Pai amoroso, em seu imensurável amor, Ele enviou o Filho dele, o único Filho, Jesus Cristo, para que viesse ao mundo, para morrer na cruz do Calvário, ressuscitasse e nos unisse novamente a Ele. Ele mostrou que o amor dele é um amor superior ao amor de uma mãe. Isaías capítulo 49, verso 15, verso 16 nos diz: haverá mãe que possa esquecer seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou. Contudo, ainda que ela se esquecesse, olha a promessa de Deus: eu jamais me esquecerei de ti, eu te gravei nas palmas das minhas mãos, os teus muros estão sempre diante de mim. Que Deus tremendo, que Pai amoroso, que fala que não se esquece do filho, que fala que Ele está conosco e que nós estamos gravados na palma das mãos dele. Sabe o que Ele nos mostra? Que Ele conhece o nosso limite. Glória a Deus, que Pai amoroso. Deus é o nosso Pai, mas Ele também é compassivo. Ele é aquele que revela compaixão, ele se compadece do nosso sofrimento, ele demonstra compaixão, ele se empatiza com o sofrimento dos filhos dele. Salmo 103, verso 13 e verso 14: como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem, pois ele sabe do que somos formados. Lembra-se de que somos pó. O nosso Pai amoroso, o nosso Pai compassivo, Ele conhece a nossa estrutura, mas o nosso Pai, Ele também é um Pai que quer ter relacionamento com seu filho. Ele é um Pai que demonstrou o amor, Ele é um Pai que demonstrou a sua compaixão, Ele é um Pai que nos chama a nos relacionarmos com Ele. Mateus capítulo 6, verso 6, o nosso Senhor Jesus fala: mas tu, quando orares,
entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora a teu pai que vê o que está oculto, e teu pai que vê o que está oculto te recompensará. Dá para você imaginar o teu pai, ele quer ouvir a tua voz, o teu pai, ele enxerga você, você está diante dele, ele não te abandona, ele não te rejeita, ele não te despreza, e quando você fala com ele, pode ter certeza que o teu pai, ele te escuta e ele te responde. Ainda Jesus, ele também nos ensina a orarmos, a falarmos com o nosso Pai Celestial. Mateus capítulo 6, verso 9 diz assim: por essa razão vós orareis: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Pai nosso que está nos céus, nosso Pai Celestial, o Deus que nos ouve, o nosso Pai amado, e o nosso Deus, ele é um Pai provedor. Mateus capítulo 6, verso 26, olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? O nosso Pai é o Pai que provê nas nossas necessidades. Ele fornece o necessário, mas Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, para fornecer além. Paulo nos mostra em Efésios capítulo 3, verso 20, aquele que é poderoso para realizar infinitamente mais do que tudo que pedimos ou imaginamos, de acordo com seu poder que age em nós. O nosso Pai não nos abandona, ele provê as nossas necessidades. Deus é um Pai que orienta, um Pai que guia seus filhos, assim como ele fez com o povo de Israel lá no deserto. Deus, como um Pai cuidadoso, ele observava cada detalhe. Vamos ver Isaías capítulo 40, verso 11, como bom pastor, ele cuida do seu rebanho, nos próprios braços ajunta os cordeirinhos e os conduz no colo, guia com todo cuidado as ovelhas que amamentam as suas crias. Eu acho maravilhoso nós entendermos, nós temos um Deus que zela por nós, um Deus que cuida de nós, um Deus que olha para nós como um pai amoroso, mas também é um pai que exige o respeito de seus filhos. 1 Pedro capítulo 1, verso 17, ora, se invocais como Pai, aquele que julga imparcialmente as obras de cada pessoa, procedei com sincero temor reverente durante a vossa jornada terrena. O nosso Pai, ele julga imparcialmente. O nosso Pai não tem predileção por pessoa. O nosso Pai, ele é justo. Ele requer sim temor, ou seja, um sentimento de reverência, um sentimento de respeito. Nosso Deus Pai, ele não tem predileção por filhos, ele julga a todos com a mesma medida, ele não faz tratamento desigual não, porque ele é justo. Justiça é a base do trono do nosso Pai. Moisés, ele nos ensina que o nosso Pai é justo. Em Deuteronômio capítulo 32, verso 4, ele é a nossa rocha, suas obras são todas perfeitas e seus caminhos todos justos. Deus é fiel e jamais comete erros. Deus é bom, Deus é sábio e Deus é justo. O pai terreno, ele pode cometer erro. O pai terreno, ele pode até fazer acepção de filhos, embora não deva, mas Deus não. Deus não comete erros. Deus é fiel. Deus é bom, Deus é sábio e Deus é justo. O nosso Pai Celestial, e o nosso Pai Celestial, ele nos consola. Ele é um Pai consolador. 2 Coríntios capítulo 1, verso 3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo,
Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. Uma vez eu estava muito triste e o meu pai, ele bateu na porta do meu quarto e ele disse um versículo que nunca mais eu esqueci. É aquele versículo que fala: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. E naquele momento o meu Pai celestial usou o meu pai terreno para me consolar. E o nosso Deus é um Deus consolador. Ele também, além de ser um pai consolador, ele é um pai abençoador. Jacó, quando ele abençoou o seu filho José, ele está nos mostrando que Deus é o socorro e que Deus tem bênçãos para os seus filhos, assim como ele abençoou a José com as bênçãos do Senhor. Nós sabemos que o nosso Pai Celestial também nos abençoa. Gênesis capítulo 49, verso 25. Olha a bênção de Jacó a José: pelo Deus de teu pai, que te socorre, por El Shaddai, o Todo-Poderoso, que o abençoa com as bênçãos dos altos céus, bênçãos das preciosas águas que circulam por debaixo da terra, bênçãos de muitos rebanhos e muitos filhos. Bênçãos dos altos céus está se referindo às bênçãos da chuva, às bênçãos do orvalho, porque sem isso a terra seca e ela não produz frutos. Bênçãos das preciosas águas, como seria a vida do homem sem a água, que é tão preciosa para a humanidade. O homem simplesmente não sobreviveria. Bênçãos de muitos rebanhos e filhos, ou seja, bênçãos da felicidade, bênçãos de prosperidade em tudo, bênção da família. Nosso Deus, ele é um pai além de protetor, abençoador, amoroso, ele também é um pai protetor, um pai que nos transmite segurança. E Jesus, quando ele orou ao nosso Pai Celestial, ele falou que ele protegia os seus discípulos, e igualmente assim o nosso Pai Celestial iria nos proteger. João capítulo 17, verso 11, verso 12, que diz: não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo, eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Enquanto estava com eles, eu os protegi, os guardei no nome que me deste, nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, falando sobre Judas, para que se cumprisse a Escritura. E o Senhor, quando ele pede ao Deus Todo-Poderoso, ao nosso Pai Celestial, ele pede para que o nosso Pai Celestial nos proteja através das experiências que Davi teve ao caminhar com o Senhor. Davi nos ensina algumas lições importantes. A primeira lição que eu tirei é que Davi, ele nos ensina que a esperança da segurança, da proteção e do auxílio tem que estar no Senhor. Salmo 33, verso 20, nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio e é a nossa proteção. Precisamos, assim como Davi, reconhecer que a nossa esperança tem que estar no Senhor, porque vão é o socorro do homem, mas o auxílio e a proteção de Deus, essa é verdadeira. A segunda lição que eu tiro é que Davi nos ensina que o Senhor protege os seus filhos como um escudo. Eu fico imaginando o Senhor me protegendo e eu escondida no Senhor, assim como você. Salmo 5, verso 11, verso 12, que diz: alegrem-se, porém, todos os que se refugiam em ti, cantem sempre de alegria, estende sobre eles a tua proteção em ti. Exultem os que amam o teu nome, pois tu, Senhor, abençoas o justo, o teu favor o protege como um escudo. Deus, ele protege os seus filhos. No Senhor estamos seguros, no Senhor estamos protegidos, e além
disso também Deus abençoa, como nós vemos Davi nos ensinando a terceira lição. Davi nos ensina que o Senhor nos protege como a menina dos seus olhos. Salmo 17, verso 6 ao verso 9. Eu clamo a ti, ó Deus, pois tu me respondes. Olha que Deus de relacionamento, um pai que tem comunhão, que tem intimidade com seus filhos. E Davi fala: inclina para mim os teus ouvidos e ouve a minha oração, mostra a maravilha do teu amor. Tu que com a tua mão direita salvas os que em ti buscam proteção contra aqueles que os ameaçam. Protege-me como a menina dos teus olhos e esconde-me à sombra das tuas asas dos ímpios que me atacam com violência, dos inimigos mortais que me cercam. Davi não ignorava o perigo, Davi não ignorava os inimigos ferozes que ele tinha, mas ele sabia que escondido no Senhor ele estava protegido, que a segurança dele era estar no Senhor, porque o Senhor o protegia assim como protege a nós, como a menina dos olhos dele. A quarta lição, Davi nos ensina que mesmo em tempo de angústia, em tempo de necessidade, em tempo de sofrimento, devemos estar refugiados no Senhor, escondidos no Senhor, porque o Senhor nos protege. Salmo 33, verso 17 ao verso 19, o cavalo é vã esperança de vitória, apesar da sua grande força é incapaz de salvar, mas o Senhor protege aqueles que o temem, aqueles que firmam a esperança no seu amor para livrá-los da morte e garantir-lhes vida, mesmo em tempos de fome. Louvado seja o Todo-Poderoso, glorificado seja o nosso Pai Celestial. A quinta lição que Davi nos ensina é que o Senhor é um lugar seguro onde nós podemos e devemos nos refugiar, porque é Ele que nos capacita para enfrentarmos as adversidades, pois assim como um pai que ama o seu filho, o Senhor é um aliado fiel. Salmo 144, verso 1 e verso 2. Bendito seja o Senhor, a minha rocha, que treina as minhas mãos para a guerra e os meus dedos para a batalha. Ele é o meu aliado fiel, a minha fortaleza, a minha torre de proteção e o meu libertador, é o meu escudo, aquele em quem me refugio. Este é o nosso Pai Celestial, o Pai que quer nos ensinar que nele está a nossa segurança, assim como um pai protege seus filhos. O Senhor, ele nos protege de dia e de noite, ele não dorme, ele não dormita, ele é a nossa segurança. Um pai, ele guia, o Senhor nos guia. Um pai protege, o Senhor nos protege. O Senhor, como um pai amoroso, um pai misericordioso, ele nos ensina, ele nos ama, ele é justo, o nosso Pai. Ele nos dá o Consolador, sabe para quê? Para que esteja conosco todos os dias e não nos deixa um só momento. Ele nos faça assim, nos sentirmos seguros nos braços dele. Lucas capítulo 11, verso 13. Ora, se vós, apesar de serdes maus, sabeis dar o que é bom aos vossos filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Nós temos muito que ser gratos ao nosso Pai Celestial, ao nosso Pai que está conosco, ao nosso Pai que enviou o Espírito Santo Consolador para estar habitando dentro de nós. Eu vou concluir. Deus, ele é o nosso Pai. Deus está com os seus braços de poder, de proteção estendidos sobre nós. Jeremias capítulo 32, verso 17 diz assim: ó eterno meu Deus, tu que fizeste os céus e a terra com teu grande poder e com o teu braço estendido, nada é impossível para ti. O nosso Pai, ele é o
todo-poderoso, para Ele não há nada impossível e Ele está com os braços dele estendido para nós. Portanto, precisamos aquietar o nosso coração, aprendemos a descansar nos braços do nosso Pai Celestial, o Todo-Poderoso Deus de Israel. Se você gostou desse vídeo, esse vídeo edificou a tua vida, faça seus comentários aqui no canal, compartilhe os nossos vídeos nas redes sociais, dá o seu like. E caso você ainda não se inscreveu aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar, se inscreva, que o nosso maravilhoso, bondoso Mestre Jesus te abençoe grandemente. Até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar, e fique com Deus, o nosso Pai Celestial. Deus te abençoe.